Fala, primos e primas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Nigro e você está ouvindo o PrimoCast, que é o podcast oficial do Primo Rico. E como eu já disse nos episódios anteriores, toda semana nós vamos discutir sobre temas ligados a investimentos, empreendedorismo, recomendações de livros e também um pouquinho do backstage aqui do Primo, uma coisa que poucas pessoas têm coragem de fazer, hein? E além do conteúdo muito foda que a gente está sempre acompanhando convidados que vão agregar muito conhecimento a todos os primos. Então não se esqueça de assinar o feed e acompanhar o PrimoCast toda segunda-feira nas principais plataformas de podcast, beleza? E o tema de hoje é o sucesso em meio à modinha. Será que os empreendedores sabem o que estão fazendo ou se deixam levar pelos movimentos da modinha? Você sabia que o sentimento de escassez pode ser uma grande barreira entre você e um negócio de sucesso? Por isso, um dos convidados de hoje é o André Berti, idealizador do Jazz Burger, inclusive já comi lá, muito bom, uma das hamburguerias mais legais de São Paulo, que consegue se destacar em meio de centenas de hamburguerias que existem na cidade, inclusive vencedores do prêmio Primo Rico Hambúrgueres 2018, não é? Que a gente gravou um vídeo, quem não segue no canal do YouTube entende. Então, André, seja muito bem-vindo, se apresente aos primos. Cara, é um prazer estar aqui, a gente já se conhece, já tem uma história aí e ganhamos o melhor hambúrguer com vocês no ano passado. Estamos aí há 6 anos fazendo hambúrguer e alimentando esse povo aí antes da modinha do hambúrguer. Antes da modinha do hambúrguer. E aliás, não é qualquer prêmio não é um prêmio só do que é mais gostoso, é o prêmio do Vale a Grana, ou seja, também tem a relação custo-benefício, que é muito importante aqui no Primo. E a gente sempre traz uma galera do time do Primo mesmo, né, que faz parte dos bastidores do dia a dia para agregar, porque afinal de contas todos temos um mindset bem diferente aqui no Primo. Então, por favor, Hugão, seja bem-vindo e se apresente pros primos. Opa, fala aí, primos e primas, tudo bem? Vocês já me conhecem também, já provavelmente ouviram os outros episódios, mas aí, aquela coisa, não tenho muito o que falar. Amo hambúrguer, concordo, Jazz ganhou merecidamente o episódio e hoje a gente vai falar de empreendedorismo também. E nada melhor do que falar de empreendedorismo e hambúrguer. Então vocês vão adorar o episódio de hoje, podem ter certeza. E aliás, a gente tinha uma meta de comer uma hamburgueria diferente, era por semana ou era por mês, Hugão? Então, era por mês, né? Mas aí o Jazz retomar, né? A gente foi no Jazz, gostou muito. Aí essa ideia de uma diferente complicou a parada. Oh, e já vou avisando que não é merchan, primos. Tudo isso é real, tá? E além disso, trouxemos também uma pessoa intitulada como motorista do André. Faz sentido isso? Acho que não, hein? É o Leandro Moreira. Leandro, se apresente aí pros primos. Fala, primos, tudo bem? Pra mim é um prazer estar aqui, lógico. Tô acompanhando o Primo já desde longa data. E hoje tô aqui pra participar desse bate-papo que vai ser muito bacana. E falar um pouco aí de dinheiro, né? Show! E estamos aqui também com o digamos assim, o cara que administra os podcasts aqui do Primo, é o cara que tem o DNA do podcast, é o cara que nos ensina tanta coisa dentro desse mundo e que também faz parte dos bastidores do Primo. Se apresente aí, Lucão. Fala aí, primos e primas, aqui é o Lucão e o André tem 1 hora aí pra me convencer a ser um franqueado aí do Jazz. Rapaz, estamos pagando bem no Primo, precisamos pagar um pouco menos, né, cara? Pô, porque um franqueado do Jazz não é qualquer franquia não, cara. Primos, eu chamei o André aqui porque a gente resolveu fazer um quadro que a gente deu o nome de Vale a Grana. A gente visitou várias hamburguerias. Esse vídeo, inclusive, tá no YouTube, se vocês quiserem ver. A gente visitou uma hamburgueria com preço baixo, que aliás foi tipo um boteco, né, que a gente foi visitar. A gente visitou uma hamburgueria com preço médio e uma hamburgueria com um preço mais alto. E aí a gente conheceu o Jazz, a gente voltou um dia lá pra fazer um happy hour do Primo, a gente conheceu o André e o André começou a falar da história de empreendedor dele. Eu falei, porra, como assim, cara? Esse cara é um puta empreendedor. Eu nunca vi a história dele publicamente, a gente precisa compartilhar isso tudo. E por isso eu queria começar, André, te perguntando o seguinte, cara, o que é o Jazz Burger hoje? Quantos hambúrgueres vocês fazem, cara? Sei lá, e depois a gente volta quando você usa a fralda ainda, pô. Hoje o Jazz são 2 unidades, a gente já bateu 150 funcionários, e aí eu ouvi uma frase uma vez do Robson Shiba que custo é igual a unha, cresceu muito, tem que cortar. Verdade. Então eu comecei a analisar e mapear minhas fraquezas, minhas fortalezas, fiz uma matriz SWOT da empresa, falei, não, dá para cortar aqui, dá para melhorar aqui, melhorar o processo, fazer mais e melhor. E hoje em dia a gente já reduziu o quadro e tá com próximo de 80 funcionários. A gente vende 35 mil hambúrgueres mês.
Caraca, mano. 35 mil hambúrgueres? Em 2 lojas, exatamente. Só quando a equipe do Primo vai lá, já são 5 mil hambúrgueres já. Quando leva o Hugo, né, cara? Eu e hambúrguer é aquela coisa. Mas eu quero fazer um desafio pro Hugo. Eu quero ver ele comer aquele desafio que são 2,7 kg de hambúrguer. Não, é impossível isso daí. Eu fui com o Rolandinho lá, que gosta de comer, diga-se de passagem, e a gente não conseguiu, cara. Em 2. Em 2. É, isso aí. Não é que, na verdade, o Jazz foi a hamburgueria mais cara que a gente selecionou. É que a gente foi lá pra pegar o hambúrguer do desafio, que era uma torre de carne com queijo e, cara, nem o Rolandinho e o Primo juntos aguentaram com... Quem vê o vídeo vai ver a nossa cara de espanto quando tava chegando lá com os hambúrgueres. Tipo, que porra é essa? Cara, não cabe isso, né? E ó a dica pra você conseguir comer esse lanche aí. Vá sem o dinheiro. Porque aí... ou você come, meu amigo. Porque quem comer não paga, né? Exatamente. Então olha a dica aí, vai sem a carteira. E foi uma coisa, André, uma vez você passou um número pra mim que eu fiquei espantado, assim. Tem uma hamburgueria que é muito grande também, aqui em São Paulo, talvez no Brasil, não sei exatamente, chama Burger Lab, né? Cara, e ela é muito grande, eu vejo ela em todo canto, assim, e vocês falam que vocês vendem mais hambúrguer que Burger Lab, assim, é isso mesmo? Sim. Essas casas, às vezes, têm um movimento forte só em um horário, ou só no almoço, ou só no jantar. A gente escolhe pontos de localização pra fazer bombar no almoço e no jantar, que é um dos segredos do sucesso, você operar sua capacidade máxima de potencial ali. Puta, é verdade, porque eu fui garçom no Outback quando eu comecei, né? E cara, o Outback, ele tinha isso, ele vendia muito de noite, né? De noite tinha uma fila muito grande e no almoço, como não era em shopping, né, não tinha ninguém. Então, poxa, você tinha uma estrutura fixa, você tinha um custo fixo e você não gerava receita nesse momento, né? Isso daqui é muita ineficiência, né? E o meu projeto é esse, trabalhar os 2 horários, porque você olha, tem muita gente que trabalha, eu tenho almoço por quilo no restaurante, nos 2. E aí eu sirvo hambúrguer também no almoço. Eu abro a casa às 11h30 e vai até às 11 da noite direto. E aí você vê um hábito de consumo do cliente que é diferente. No almoço o cara quer uma comida rápida, alguma coisa para matar a fome mesmo e voltar a trabalhar com custo baixo. E à noite ele sai com a família ou com os amigos para gastar, que é alguma coisa diferente, gourmet. É outro perfil, né? É outro perfil. Então eu tento atender os 2 perfis, que assim eu tenho um resultado muito melhor. Só que você vê que as pessoas montam um restaurante por quilo que abre de segunda a sexta almoço, horário do almoço só. Então ele tá matando, o aluguel é o mesmo, o custo de funcionário é praticamente o mesmo, o custo de energia, as outras contas, muda muito pouco. Então se você conseguir operar a tua casa no máximo de potencial, é o ideal. Eu conheço restaurantes, eu tenho amigos que têm restaurantes, no interior, eu faço 25 mil reais num dia, só que você só faz naquele dia, só de sábado e domingo. Segunda, terça e quarta é fechado. Quinta o cara fatura 500 reais. O cara tem que fazer não paga nem os funcionários do dia. Em 8 dias de faturamento, o custo todo dele. E aí você pega uma época como dezembro, que tem alguns feriados, o pessoal viaja, ou você pega alguma coisa que quebra, vai ter uma eleição. É uma porcentagem grande daquele dia que vai impactar no teu faturamento. É muito difícil você equilibrar um balanço assim. E André, poxa, hoje o Jazz é grande, né, cara? Pô, é um case de sucesso. Qual que é essa história aí? Como que você montou o Jazz? Enfim, como que você começou? Cara, eu não venho de uma família de empreendedores. Todo mundo com carteira assinada, aquilo lá, segurança, vou arrumar um bom emprego, que eu vou aposentar na mesma empresa, ganhar um alto salário, férias e 13º. Eu era o pior aluno da escola, do bairro, o pior neto, o pior filho. Então eu ficava de castigo de janeiro a dezembro. Eu não sei o que era presente, assim, o meu presente não era o que eu pedia. Sabe aquela criança que ganha roupa no aniversário? Porque eu não merecia o brinquedo que eu queria. Então, eu vi que a família de um amigo, que era muito simples, vendia geladinho pra ajudar no orçamento. E eu via o dinheiro só caindo na caixinha de sapato lá. Falei, é daí que eu vou comprar as coisas que eu quero. Fui lá, peguei a fruta eu já tinha, peguei da fruteira da minha mãe, a geladeira tava lá, liquidificador lá, só arrumei o saquinho. Eu tinha quase que 100% de lucro no produto. Pô, sua mãe comprou no mercado, você vendia? Vendia, exatamente. E aí comecei a vender geladinho, e aí eu comecei a ver que 50 centavos por geladinho, eu tinha que vender muito para comprar o tênis de marca, o boné, a jaqueta, e eu comecei a ver dinheiro em outras coisas. O pintor ia lá na minha casa e dava o orçamento, para pintar essa parede, a grade, isso e aquilo, vai custar R$2.000. Falei, poxa, eu tenho que vender 4.000 geladinhos?
Eu acho que eu pinto isso aí em 15 dias. E aí fazia a proposta pro meu pai, ó, quer que eu pinto? Ele falava, eu vou deixar você pintar, mas ele pede R$2.000, eu vou pagar R$100, porque você não é profissional, você tem comida e tudo aqui em casa, e eu não vou te dar todo esse dinheiro pra um moleque. E aí eu ia lá, pintava, e o controle de qualidade era rígido, viu? Tem tinta no chão, vai limpar, não pintou direito, não lixou essa grade direito, pode refazer. E eu só recebia depois. E aí eu comecei a ver dinheiro em tudo, porque eu queria comprar minhas coisas. Ou seja, o que te motivou, falar, cara, eu quero ganhar grana, eu quero ir atrás de outros negócios, e empreender, até mesmo sem saber, às vezes que estava empreendendo, era poder comprar suas coisas. Exatamente. Quando você é criança, adolescente, você participa de um grupo. E se você não está com a roupa da moda, o videogame da moda, você está fora do grupo. Então era a necessidade de aceitação no grupo. Eu tinha que estar ali, senão eu estava fora. E essa é a primeira necessidade do ser humano, sabia? Ser aceito pelas pessoas. Desde, assim, na antiguidade, isso daqui vem lá dos primórdios em que, cara, se você era deixado pra trás, se você ficava doente de alguma forma, você era morto, cara. Você não fazia parte dessa tribo. E aí a gente desenvolveu isso ao longo do tempo e hoje a gente tem essa necessidade nossa, que não é um desejo, uma necessidade mesmo de ser aceito. O legal é que o André fez aquilo que a gente fala no Primo, que é a estratégia da renda extra, né? Muitos primos vêm falar com a gente, falam, pô, não tenho dinheiro, tô cheio de dívida, o que eu faço? E a gente fala, pô, você pode tentar algumas alternativas de renda extra, porque às vezes o cara pensa que o emprego é a única maneira que ele pode ganhar dinheiro, né? Você fala, pô, não consigo ganhar dinheiro, o que eu faço? Pô, mas você já tem, às vezes, o básico em casa, geladeira, fogão, micro-ondas, pô, você já consegue ali fazer brigadeiro, já consegue fazer lanche natural, consegue fazer um doce pra vender, então, pô, já é renda extra, cara. Né? Vai pintar uma parede, porra, né? Aí é a zona de conforto, né, primo? O pessoal entra naquela zona de conforto, não, isso aqui é o que eu tenho, então ou eu aumento isso aqui neste lugar, ou eu não vou pra outro lugar. Ou sou promovido ou não consigo ganhar dinheiro. E aí a gente fica naquela coisa de, poxa, eu quero ganhar dinheiro. Cara, ninguém ganha dinheiro, né? A gente precisa criar, a gente precisa dar mindset. E aí a gente fica na nossa zona de conforto, só que sempre tem duas zonas de conforto. A gente tem a nossa zona de conforto hoje e a gente tem a zona de conforto desejada. A zona de conforto hoje geralmente tá ligada a, pô, eu ficar no Netflix hoje, em casa, fazer o que eu entendo pra caramba. Então o que a gente fala de, pô, eu sou muito competente no que eu faço, eu sou bom no que eu faço, no meu trabalho, e eu sou consciente que eu sou bom. E a outra zona de conforto é quando você é consciente de que você é competente disso também. Só que o caminho, a jornada entre essa zona de conforto e a outra, ela é muito dolorosa, porque você passa por um processo em que hoje você é competente e consciente, mas você vai virar consciente da sua incompetência, porque qualquer coisa nova que você busca, você passa por um processo de aprendizado. Um processo de aprendizado que tem pessoas muito melhores que você e que é doloroso você não saber alguma coisa. Exatamente. E as pessoas, elas preferem ficar nesse mundinho. E às vezes elas preferem ficar nesse mundo que não deixa elas satisfeitas só pelo medo, cara. O medo que estagna as pessoas e faz elas não querem se mexer, cara. Então elas preferem viver nessa mesmice, nessa mediocridade e não atingir os sonhos do que correr o risco de piorar, por exemplo. Então, assim, quem é guiado pelo medo, né, já era. É o que a gente falou no nosso podcast do Mais Perto que o Diabo. Cara, o medo aliena, né? Disso daí eu comprei o que todo moleque, toda criança queria naquela época, que era uma mobilete. Comprei uma mobilete velha que só quebrava. E eu tive que aprender a arrumar ela, porque eu não tinha dinheiro pra mandar arrumar. E aí eu comecei a andar com a molecada comprando mobilete. A deles quebrava, porque mobilete foi feita pra quebrar. Eu já tinha aprendido a arrumar a minha. E aí a gente ia na oficina, eu acompanhava eles até a oficina de mecânica de moto. E o cara falava, isso aí é tal peça, vai custar R$100. E eu cutucava o cara e falava, ó, faço por 50. Às vezes eu nem sabia como fazer aquilo. Eu não sabia nem qual era o problema. Eu escutava o mecânico e por isso que eu ia até o mecânico, pra ter parâmetro de preço e entender qual era o problema. Ele ia me dar. Eu falava, mas como você vai arrumar isso? Eu era o curioso, ia me metendo. E o cara, não, isso aí tem que fazer assim, desmontar aqui e tal. Ah, tá bom, eu não tenho dinheiro hoje, a gente vai ver lá com meu pai e tal, e volta. E aí era o caminho de volta que eu tinha pra convencer o cara que eu tinha que fazer o trabalho pra ele, por metade do preço. Caramba, então tá, cuidado, hein, gente, tá aí a primeira lição do episódio, hein? Não precifiquem nada perto do André, senão ele vai fazer mais barato, né? Porque o pintor já era, né? Ia fazer por 2.000, ficou por 100. O mecânico, que ia fazer por sei lá quanto, ficou por 50. Então cuidado aí, pessoal. Eu consegui ter uma clientela, eu cobrava barato, e a molecada tudo dura, sem dinheiro, vivia de mesada, a maioria, só eu que não. E, eu quero economizar, não tenho dinheiro. Ia no André. Eu tinha 2 amigos que também eram duro quebrados, que estavam sempre andando comigo. E aí eles começaram eles assistiam o que eu fazia e começaram a fazer a mesma coisa. E viraram concorrentes. E
E aí eles cobravam, eu cobrava 50, eles cobravam 20. Só que ainda vinham pedir ferramenta pra mim, porque eles não tinham a ferramenta. E aí eu falei assim, peraí, ou eu trago esse pessoal aqui pra dentro, esses dois, ou então eu tenho 2 concorrentes e eu vou perder pra eles, porque eles têm melhor preço do que eu. E aí eu contratei os 2 e pagava um salário mínimo pra cada um. Com 13 anos, eu tinha 2 funcionários na garagem do meu pai. Porra, então você que tem 13 anos aí, cara, aliás, você que um dia teve 13 anos e só coçava a bunda aí, cara, não fazia nada e assistia Dragon Ball, pô, saibam que é um empreendedor de verdade aí. Pô, eu vi você falando muito sobre, pô, o pintor cobrava 2.000, comecei a cobrar 100. Aí o cara da moto cobrava 100, eu comecei a cobrar 50. Eu vi que você cresceu muito aqui de 2 formas. Primeiro, você cresceu na ineficiência de um concorrente, e eu vejo muitos negócios crescendo dessa forma, e as pessoas, ao invés de ficar procurando ineficiência de um concorrente, elas ficam querendo fazer a mesma coisa que outras pessoas que estão tendo sucesso estão fazendo. E por um preço maior ainda. E por um preço maior. E outra coisa que você falou, aliás, na ineficiência, eu dou até como exemplo o mercado financeiro, que eu tô bem inserido. Os bancos, eles têm uma grande ineficiência. Cara, eles atendem mal o cliente, ninguém gosta de ter conta em banco, eles pagam mal o cliente, né, em termos de investimentos, só eles ganham, né, mas aí, cara, precisa ter conta no banco, todo mundo precisa ter conta no banco. Aí isso daí tá se invertendo, e essa ineficiência gerou possibilidade de corretoras atuarem no mercado. Você viu a XP Investimentos crescendo a números recordes, né, hoje a XP tem, né, na data desse episódio, tem 200 bilhões de custódia e quer ter 1 trilhão daqui 2 anos. Então, assim, é na ineficiência dos bancos. Mas tem uma coisa que você falou que acho que funciona, mas hoje talvez sua visão mude um pouco, que é sobre o diferencial de preço. Porque o seu diferencial lá era o diferencial de preço, né? Você cobrar mais barato, assim. Só que, na verdade, o diferencial que realmente agrega valor de forma sustentável é o diferencial de você agregar mais valor ao cliente. Uma das formas é cobrar menos, mas nem toda empresa se sustenta, você não tinha custo, né? Hoje sua visão muda um pouco? Olha só, eu tava falando com um cara que é vendedor da Mercedes Veículos, e ele passou por outras marcas, e ele falou, você sabia que do segmento do carro C180, ele é o que mais vende no mercado mundial? E eu falei, não sabia. E é o de maior preço. É de maior preço. Mas por quê? Porque o que ele entrega é muito superior aos outros. Então se torna um custo-benefício muito bom. Exatamente. Por mais que tenha o maior preço, o custo-benefício, se você for pegar alguma coisa equivalente, vai ser muito maior que aquilo. Vai ser muito maior. E aí o empreendedor iniciante ou um vendedor até, às vezes, acho que passa muito por essa situação. Eu já fui um vendedor, né, dentro do mercado financeiro e que bati na porta de um monte de gente, eu fazia 100 ligações por dia e eu precisava vender, né, o meu serviço, eu precisava vender o meu serviço, né, no caso. Só que durante muito tempo o meu diferencial era preço, cara. Então eu chegava e jogava preço, mas as pessoas não compram preço, as pessoas compram valor. Eu preciso aumentar o valor percebido pelas pessoas para depois eu colocar o preço, né? Até uma estratégia para o empreendedor é sempre levantar o valor e depois colocar o preço. Tanto é que tem muita gente que faz a venda consultiva, né? Que primeiro você entende a necessidade da pessoa, aí você agrega um baita plano para a pessoa, entrega uma baita solução, o valor percebido sobe e aí você joga o preço que agora está abaixo do valor percebido, né? É que óbvio que quando a gente é criança isso daí funciona muito bem, até porque a diferença de preço era gigante, né? Sim. Mas, cara, no longo prazo, enfim, vê pelo Jazz, vocês têm uma puta qualidade de hambúrguer. Porque se você querer vender mais hambúrguer vendendo mais barato, vocês iam perder, porque vai bater como claro. Um McDonald's, sei lá. Não tem como. Até, na verdade, às vezes a gente pode até perceber que é aquelas coisas que a estratégia que você faz pra ganhar dinheiro, às vezes ela se torna dinâmica, né? Por exemplo, você começou com diferencial de preço, mas depois adaptou pra uma coisa de qualidade. É, por exemplo, o que a Amazon faz, né? A estratégia inicial da Amazon não era aquela coisa do serviço, mas você jogar no preço. Beleza, os caras fazem um e-commerce ali por, sei lá, R$10 a entrega. Beleza, a gente faz por 5. Como essa dinâmica às vezes funciona pra captar mais cliente, a galera vê a diferença de preço, vai pra Amazon. Mas aí o que acontece? Os caras vão começando a ganhar a clientela com isso. E aí chega um ponto que você já ganhou tanto cliente que você pode, na realidade, mudar pra algo mais sustentável, que é ganhar no valor. E aí é aquela coisa, porra, a Amazon tá entregando, na realidade, em 5 dias, enquanto o Correios entrega em 10. Porra, essa diferença de 5 dias pra mim agrega muito mais do que o diferencial, às vezes, de preço. Então, porra, é Amazon. Tudo bem que aqui no Brasil, se a gente for parar pra pensar, eles são bons tanto em preço quanto em entrega. Mas a ideia é que você tem essa dinâmica de estratégia. A gente pode citar até mesmo o McDonald's, que a gente tá falando aqui um pouco de hamburgueria e tal. Pega no tempo de 1990, 1980, por exemplo. Mac, a ideia do fast food era essa coisa de comida rápida, preço baixo e tal. E aí os caras foram também ganhando muito cliente com isso. Chegou um momento, até principalmente no Brasil aqui, que a gente começou a ter uma economia até um pouco mais robusta, a galera foi criando mais esse paladar um pouco mais diferenciado. E aí começou até, por exemplo, o que a gente pode falar hoje, que é o Jazz, né? É uma hamburgueria que não tenta bater nos caras na questão de preço, mas é de qualidade.
qualidade. E aí, agora a gente pode olhar pro McDonald's e ver que eles estão tentando algumas coisas, né? Que é a linha Signature hoje, no McDonald's. Os caras viram que teve essa necessidade de mudança de estratégia pra qualidade, que de certa forma é mais sustentável, e agora eles estão tentando mudar toda essa linha também, trazendo pro Signature. E aí que eu acho que uma pegada boa pra gente falar de empreendedorismo, que é a questão da visão, daquele feeling de você ir alternando estratégia ao longo do tempo, né? Porque às vezes nunca é só uma. Porra, você tem várias escolhas, mas aí é questão de você conhecer o seu cliente pra depois ir mudando também a sua cara pra seguir essa galera. O que acontece aí também é uma mudança de hábito do cliente, né? A galera antes enxergava o hambúrguer como uma junk food, negócio McDonald's e Bob's, né? Que é o que tinha até quando eu era pequeno, sabe? Hoje a galera fala, cara, hambúrguer, às vezes, pô, eu vou pagar R$30 pra comer no fast food, não, cara, às vezes eu pago 40 e como num lugar foda de hambúrguer, sabe? Então é a coisa da apreciar o hambúrguer, né? Acho que isso aconteceu com cerveja também, né? O pessoal hoje aprecia muito mais cerveja, isso já tinha com vinho, então eu acho que é uma mudança de hábito do cliente e, cara, quem consegue acompanhar isso muito bem, sai na frente, velho. Quando você tem um valor percebido muito grande de alguma coisa, você compra de novo. Então, acho que todo mundo aqui já comprou na Amazon. Comparativamente, é muito diferente de você ser atendido ou comprar alguma coisa na Amazon e comprar uma coisa na Saraiva, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Uma vez eu comprei um Kindle na Amazon. Cara, o Kindle chegou na minha casa. Primeiro que chegou muito rápido, chegou em tipo 1 dia, 2 dias, eu não lembro. E ele chegou, como todo produto, lacrado, né, cara? Plástico, eu fui lá, abri o plástico, tirei da caixinha, uma caixa bonita. O Kindle tava com bateria. E quando eu liguei o Kindle, tava escrito assim, ó, bem-vindo, Thiago. Nossa. Eu falei, bem-vindo, Thiago? Essa porra tava lacrada. Como assim? Então, assim, isso daqui, eu não sei como os caras fizeram, mas agregou um valor absurdo pra mim, que me fez, por exemplo, compartilhar com as pessoas essas histórias. Quando você agrega um valor, você pode cobrar um preço mais alto. A dificuldade é você passar para as pessoas que você agrega esse valor a mais. Meu pai chegou um dia, eu com 15 anos, e falou, acabou. Antes que você morra embaixo de um ônibus, de um carro, em um acidente aí fatal, você vai largar esse negócio de moto, não tem mais isso, acabou, e eu vou arrumar um emprego para você. E tinha um amigo do meu pai que tinha um restaurante, e ele falou, arruma um emprego para ele aí. O que ele sabe fazer? Arrumar moto. Eu caí no restaurante varrendo o chão, fazendo suco e picando cebola. Mas eu me encantei na cozinha e comecei a falar com a chefe de cozinha, por que o arroz tá soltinho? Por que o feijão tá com esse sabor? Por que a carne é boa assim? E eu não venho de família de bons cozinheiros. Eu não tinha despertado para isso ainda. A comida era para matar a fome, necessidade só. E aí foi aí que eu despertei para isso, comecei a pesquisar e me desenvolvi lá, cresci lá e logo o cara ofereceu sociedade para mim no restaurante. E eu não tinha um centavo. Meu pai pegou e eu falei com meu pai falou assim, olha, eu posso te ajudar, só que você vai me pagar isso. E ele pegou e me deu o dinheiro, deu na mão do cara e comprou a sociedade que era para eu pagar em 12 vezes. O que eu ia ganhar de salário, eu pagaria em 1 ano essa parte da sociedade. Eu vi resultado nisso, eu me apliquei e eu paguei em 6 meses. Eu melhorei, eu cativei cliente, eu melhorei cardápio, aumentei as margens, reduzi custo e paguei em 6 meses meu pai, que aí eu ganhava mais do que com a moto. E aí, trabalhando mais também? Ou trabalhando mais. Mas tá legal, né? Mas aí também não é ruim trabalhar mais. Não, porque foi a época da moda da era gourmet. Antigamente não se falava em chefe de cozinha, em nada. E aí eu tava também, de novo, numa profissão da modinha, que eu já era empresário, eu me intitulava empresário, porque eu já tinha o funcionário, a empresa e tudo assim. Nessa moda de chefe de cozinha com as meninas, arrasava, entendeu? Então eu continuava nessa aceitação de sociedade aí. Pô, eu tô começando a achar que o seu motivador era as menininhas, cara, porque o propósito tá bem definido aí. Propósito definido, como diz Napoleão Hill, né? E, na verdade, também era, né? Também era. E aí, eu vi muito resultado nisso. E comecei a investir nisso e cheguei a ser sócio de 6 restaurantes com esse cara. Mas você tinha quantos anos aí? Quando terminou a sociedade, eu completei 18 anos. Nossa, com 18 anos eu tinha preguiça de ir pra aula de inglês, cara. Não, eu acho que o legal que o André falou é que desde lá da pintura da parede na casa dele até consertar a moto, até chegar na cozinha, é a curiosidade que ele teve, né? Ele sempre viu os processos acontecendo e ficou curioso pra saber como é que funciona isso. E acho que isso é um diferencial, né? Muita gente se depara
depara com alguma situação, não sabe como aquilo funciona e fala, putz, não sei como isso funciona, eu também não quero saber, né? Espero que alguém faça isso por mim e passe por cima disso. Então eu acho que essa sua curiosidade pelas coisas fez com que você se tornasse um empreendedor, né? E o que eu acho legal é que, às vezes, a gente, quando vai falar de empreendedorismo, a gente sempre fala muito de vocação, que é aquela coisa de, tipo, me apaixonei por isso, vou fazer e tal. Mas é engraçado porque, às vezes, você olha pra história do André, você vê que, às vezes, tipo, a gente sempre procura por vocações específicas. Ah, tem vocação pelo mercado financeiro, vocação por fazer hambúrguer e tal. Hoje pode ser até que você tenha vocação em fazer hambúrguer, mas você olhando a história toda, às vezes parece que é, tipo, vocação, na realidade, em fazer as coisas. Que é, tipo, cara, porra, com 10 anos você vê o pintor ali fazendo a parede por 10 mil, você pode até falar, cara, é caro, mas assim, ele é o profissional, não vou precisar fazer, não quero esquentar com isso. O André era o tipo, não, cara, eu quero fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. Então é aquela coisa assim, aquele tipo de sentimento que, cara, te ajuda a fazer qualquer coisa na realidade, porque, pô, o que te instiga é aquele movimento de agir, né? Não é só aquela coisa de procurar mais ou menos o que você quer fazer. Não, você quer fazer de tudo porque, pô, você tinha motivação ali, né? Mas é interessante ver essas coisas que, tipo, tem pessoas que parecem que nascem assim pra fazer as coisas, né? Pra fazer. E o André falou que ele veio de uma família de pessoas que não eram empreendedoras, né? Eram, enfim, profissionais formais, digamos assim. E o pai dele falou assim, poxa, eu vou te arrumar um emprego, né? E parece que a galera que não é do mundo do empreendedorismo, que não empreende, parece que fala isso como se fosse, assim, o único caminho. Cara, você precisa de um emprego. E o empreendedor, ele olha pra isso de uma forma diferente, né? Geralmente, o mundo, no geral, fala, porra, um emprego é uma coisa legal, me traz estabilidade. E o empreendedor, ele olha pro emprego como uma oportunidade de aprender, que foi o que aconteceu com o André, e ele monetizou depois. Foi o que eu fiz. Trabalhei em empregos formais, digamos assim, antes de entrar no mercado financeiro, só que eu usei esse conhecimento que eu tive pra empreender depois, né? Então, é uma visão um pouco diferente que as pessoas têm. Uma outra visão diferente também é sobre o trabalho. Pô, trabalhar parece que é algo ruim. As pessoas se remetem a algo ruim. Nossa, eu trabalhei muito. Caraca, que merda que foi o dia dessa pessoa. Mas não é. Tanto é que o André falou que trabalhou muito mais quando você tava no restaurante, né? Sim. Muito mais no restaurante. Só que isso não foi pior, pelo contrário. Não. E uma curiosidade que acho que nunca contei. Eu tinha um escritório de investimentos, né? Eu cheguei a ter 50 funcionários, nunca tive... Na verdade, não eram funcionários, eram pessoas que trabalhavam junto, né? Outra modalidade. Mas teve uma época que eu contratava as pessoas, eu trazia as pessoas pro time só se elas estivessem dispostas a trabalhar de graça. Eu fazia todo um processo e eu perguntava, cara, você trabalha de graça aqui? Trabalharia. Eu falava, tá bom, então eu vou te pagar tanto. E era muito legal, porque as pessoas falavam, porra, não sei o que lá. Eu falava, puta, não faz sentido, porque o que eu vendia pra pessoa era um projeto de vida dentro de uma possibilidade de empreender junto comigo e virar meu sócio em algum momento. Então a pessoa que não estava disposta a fazer isso, ela não tinha comprado essa ideia. E eu descartava essas pessoas. Até que a primeira pessoa que eu trouxe pra trabalhar comigo foi uma pessoa que, olha só, ela aceitou trabalhar ganhando R$500, porque eu não tinha dinheiro pra pagar, ela acreditava no negócio, ela queria trabalhar, queria ter resultado, queria crescer. E eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro pra te pagar. E aí essa pessoa falou pra mim assim, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer acontecer. Eu falei, quanto que você gasta de transporte pra vir até aqui? Aí ele falou. Eu falei, quanto você gasta de alimentação? Ele falou. Eu falei, cara, então eu tenho R$500 pra te pagar. Ele falou, fechado. Esse cara veio trabalhar comigo. Mas olha só, esse cara que aceitou trabalhar ganhando R$500 foi o mesmo cara que depois comprou o escritório de mim, me deixou milionário, mas também ficou milionário depois. Então, pô, eu vejo que as pessoas que enriqueceram, elas geralmente trabalharam pelo aprendizado uma boa parte da vida. Então a gente às vezes comete erros de ficar querendo brigar por centavos no começo da nossa carreira. Cara, brigar pra aumentar R$5 nosso vale refeição por dia, aumentar em R$1.000 nosso salário, R$2.000, cara, pode ser bom momentaneamente, mas no longo prazo é tão ridículo que não vale a briga. Mas André, e aí, pô, você tá com 18 anos lá, cara, gigante, 50 pessoas na equipe aí, e aí? E aí a sociedade não deu certo. E aí é uma coisa legal também, porque as pessoas, diante do primeiro problema, abandonam e vai procurar emprego, e foi o que eu fiz. Deu errado, eu comecei a procurar emprego, só que eu não tinha carteira assinada. Era numa época informal, tudo de boca. Eu saí com uma mão na frente e outra atrás dessa sociedade, procurava emprego, eu falava que era gestor de restaurante, que fui empresário, traz sua carteira, não tinha nada. E o cara falava, tá bom, pode cortar cebola. Ia ser picar cebola, pra mim não pagava as contas. E foi quando surgiu a faculdade de gastronomia. Fui, me inscrevi, passei, entrei na gastronomia e falei, eu quero me tornar o melhor chefe do Brasil. Falei, eu tenho que ir pra França. Me formei em gastronomia, eu fiz francês. Nossa. Peguei tudo que eu tinha, vendi tudo, fui com uma mala de roupa para a França, eu e um amigo, e aí chegamos lá, ninguém aceitou o nosso diploma
diploma para fazer pós-graduação. E aí eu comecei a bater na porta de restaurante e conseguia estágio gratuito. Não recebia nada também. Olha, você se formou? Você vai trabalhar pela alimentação. Então eu dormia na casa de amigo e tal, que eu fiz lá, e trabalhava num restaurante, outro e tal, e foi assim que eu adquiri experiência. Trabalhei de graça também, tomei tapão na cabeça, soco no peito, Nossa. sem ganhar salário, mas era tudo experiência. Para voltar pro Brasil, voltei para cá e arrumei emprego em alguns restaurantes, porque aí eu já tinha um nome, toda a experiência que eu tinha feito fora. Recebi uma proposta, trabalhei em alguns lugares aqui, e recebi uma proposta de sociedade, funcionário / sociedade. Entrei nisso e o cara me deu um golpe, saí com uma mão na frente e outra atrás mais uma vez. Porra, cara. E aí minha esposa sustentando a casa e eu procurando emprego e vivia de bico, fazia uma coisa aqui, outra ali, não ia. E um dia eu cheguei na igreja, sou adventista do sétimo dia, e acabou o culto, o cara parou um carro simples na porta da igreja, todo mundo saindo da igreja, o cara abriu o porta-malas e vendeu 30 pacotes de pão integral assim, a R$15 cada um em 20 minutos. Falei, tá aí o dinheiro. Semana que vem eu estarei aqui, vou vender, só que eu vou fazer mais, porque eu tenho know-how, eu tenho conhecimento, vou fazer um patê, vou fazer um azeite aromatizado, vou fazer cartão de visita, vou vir uniformizado e cativar o cliente. E na outra semana eu fui lá e fiz. E não deu outra. E não deu outra. Fiz o triplo do que o cara tinha feito. Ou seja, o cara ele tava ali plantando em solo fértil, mas não plantou direito, né? Porque o cara podia ter escalado na hora ali, né? Sim, não, Pô, ele não tinha visão. Eu tinha validado o negócio, mas não tinha visão. E aí eu comecei a fazer isso, ganhei todos os clientes daquela igreja, aí fui em outra, e aí tinha bazar em outra igreja, e outro indicava, e o negócio começou a funcionar, só que, contando a história, é lindo. Quem viveu sabe o que passou. Cara, eu diria que, assim, se fosse pra falar a sua expertise histórica aqui, eu diria que é errar, né, velho? Só que é errar, cair e levantar. Poxa, todo empreendedor, ele erra, ele vai errar, só que esse erro tende a ser cada vez menos custoso, porque o empreendedor, ele vai aprendendo a levantar cada vez mais rápido. Tem um negócio muito legal do Mike Tyson, que ele fala que, pô, todo mundo tem um grande plano até tomar o primeiro soco na boca, né? Então, assim, o empreendedor sempre tem um puta business plan ali, até uma coisinha sair do lugar, e aí depois fala, cara, e agora? E é esse momento que define o empreendedor que vai ter sucesso e o que não vai ter. É interessante porque o empreendedor acha que sempre, para eu montar eu preciso de dinheiro, ou a pessoa que não empreende. Eu queria montar um negócio, mas eu não tenho dinheiro. Ele só vê a dificuldade. Eu não vi isso. Eu falei, eu vou montar um restaurante e eu não tinha um puto no bolso. E eu comecei a procurar ponto, ia lá, falava com a imobiliária, aluguel é 20 pau por mês. Eu não tinha, eu faturava 5 mil reais no mês. Como eu ia alugar isso? Eu ia ter que fazer reforma, construção, mas eu não desisti. Eu falei, eu vou montar. E isso, o que me deu força e energia foi depois de ter lido Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, fez todo sentido na minha vida. E eu falei, eu vou fazer isso. E aí eu comecei. Até que eu achei o imóvel, e aí eu falei, agora eu tenho que convencer o dono a me alugar. E marquei reunião, e a minha proposta, business plan, cabe, o aluguel não cabe nunca, o valor que esse cara tá pedindo não vai caber, não fecha o negócio, eu consigo pagar 1/3. E ligava e fazia a proposta, a mulher falava, de jeito nenhum. E eu falei, eu quero falar com o proprietário. Até que um dia ele falou, deixa eu escutar aqui que esse chato tanto me enche o saco, vamos ver a proposta dele. E eu cheguei com o business plan na mão, é um senhor com muitos imóveis alugados em São Paulo, o cara não precisa disso. O imóvel estava fechado há 2 anos. E aí eu mostrei, falei, você precisa me alugar, o valor é esse. Ele falou, pode esquecer. Falei, olha, você é um cara de negócio. Não vai caber maior valor nisso, eu vou quebrar. Você tá alugando para receber, não para tomar calote. Eu consegui convencer o cara e o cara falou, tá bom, vou te alugar. E eu cheguei em casa e falei, consegui fechar o contrato. Minha mulher olhou e falou, não. E agora? A gente não tem um centavo, como vai montar o negócio? O que eu fiz? Saí batendo em porta de banco. Fui lá, abri a primeira conta no banco e eu tinha uma meta. Eu tinha que arrumar 200 mil reais para montar esse restaurante. E aí eu fui no primeiro banco, o banco me deu um limite de cheque especial de 15 mil, um cartão com 10 mil, já tinha 25. E aí eu fui em outro. Resumindo, eu consegui 120 mil em banco. E fui, montei. E era literalmente, vendi o almoço para comer a janta. Porque fechava o almoço, eu ia correndo lá comprar ingrediente para fazer o jantar. Comprava mais uma dúzia de prato, uma dúzia de talher. Lavava o prato. Às vezes o cliente ficava esperando. Nossa. Porque não tinha prato para ele pegar a comida do buffet. Então corria, lavava do cliente que estava saindo, secava e dava para ele comer. Porque não tinha dinheiro para comprar prato. Caraca, meu. Mas desde
antes então do restaurante, você já fazia umas coisas, acho que meio sem saber que tava fazendo, mas, cara, atuando como bons empreendedores atuam já. Então, pô, na época que você tava entregando, o que você entregava na casa dos clientes, aí que você falou? Comida. O cara pedia pão, azeite, lasanha. Pô, você já fazia um upsell aqui pros caras, né? Você entregava o que eles pediam e aí fazia uma degustaçãozinha aqui pra ele comprar mais. Exatamente. E, aliás, acho que o empreendedor, às vezes, ele peca nisso, porque ele tem potencial de aumentar o ticket médio dele com os clientes, de vender mais, né? Ou vender mais caro, ou vender outros produtos complementares, ele não vende e poderia fazer. E junto com isso, você também incorporava aquele hábito que a gente sempre fala no Primo, que é o hábito do extra mile, que é você sempre entregar algo a mais, porque você combinou uma coisa com o cliente, você entregou o que está combinado, ele te pagou o que está combinado e acabou. Você não vai aumentar o quanto você ganha. Agora, se você entrega algo que ele não espera, algo a mais, você vai ganhar mais em algum momento. Seja porque ele vai comprar mais vezes, ou porque ele vai estar disposto a pagar mais caro. Então você sempre fazia isso. E eu percebi também que você estava falando sobre as pessoas que só focam no lado ruim, tipo, não tenho dinheiro para fazer o negócio. Cara, as pessoas estão focando nesse lado, no lado ruim, e o que você foca expande. Agora, se você foca em fazer o negócio dar certo, cara, você foca expande, você aumenta as chances. E você falou do Quem Pensa Enriquece, é muito legal, porque tudo depende do seu mindset, né? Assim, quando você lê esse livro com o seu mindset, legal, você usa ele. Mas, cara, eu já vi um monte de meme na internet de gente falando, livros idiotas que só funcionam pra quem já é rico. Com esse livro, inclusive. Cara, então assim, é absurdo, né? É absurdo. E eu acho que na vida do empreendedor, o empreendedor tem que ser a pessoa que mais acredita na ideia dele, no propósito dele, em que isso vai acontecer. Quando a gente conseguiu quitar esses 120 mil, começou a onda de food truck. Food truck. A modinha do food truck. Você comia uns gelatos assim, meu? Cara, no food truck, cara, aqui não, porque aqui em São Paulo o conceito do food truck, ele era meio esquisito, porque não era sempre na rua, né? Quando eu morei na Europa, os food trucks, eles eram na rua. Aqui era sempre um pátio, um estacionamento com food trucks, então fixo. Era meio esquisito. Então aqui no Brasil eu não comprei a modinha do food truck, pra mim não rolou, tá ligado? E aí eu peguei, entrei nessa onda, falei, vai bombar. E eu já tinha visto isso em Nova York em 2009, na quebra de Nova York, dos Estados Unidos, aquela queda financeira, todo mundo pegando rescisão, vendendo casa e montando food truck. E eu vim de lá e falei, eu vou montar food truck no Brasil. Esbarrei com isso, que você não podia parar na rua. Então eu fui pro restaurante. Começaram alguns fazendo os parques, uns paravam na rua, conseguia burlar a legislação. Falei, agora é a onda do food truck. Sem dinheiro, eu quitei a dívida, comecei a investir no restaurante porque eu comprei equipamento usado. Geladeira no OLX, Mercado Livre, então a geladeira funcionava 2 meses e quebrava. Aí eu tinha que chamar o cara arrumava, falava, não tem conserto. Eu falava, dá um jeito aí. E aí o cara arrumava e ficava mais 1 mês e quebrava. Então eu fui. O dinheiro que ia entrando, agora eu vou comprar uma geladeira nova, agora eu vou comprar um fogão melhor. E fui reinvestindo no negócio. Reinvestindo não, né? Investindo, porque eu abri o negócio sem nada. Tem gente que acaba até passando por essa fase que você passou, mas começa a ganhar um dinheirinho, cara, começa a gastar. Eu passei por essa fase também. Eu era um sanguessuga de empresa, cara. Eu ganhava grana e eu retirava. Eu ganhava muito dinheiro na época, novo, eu tirava, gastava ou investia, né? Só que, eu não posso deixar de investir no próprio negócio, porque senão eu não vou acelerar meu crescimento. É igual a gente olhar para uma empresa hoje que paga muito dividendo na bolsa, ou uma empresa que paga pouco dividendo, mas reinveste nela mesma. Tendo a preferir hoje empresas que reinvestem nelas mesmas, porque o dinheiro é muito melhor trabalhado na maioria das vezes quando a empresa consegue crescer mais com ele do que me pagando e investindo no CDI. Então, cara, reinvestir em empresa é uma coisa que os empreendedores é um erro não fazê-lo, principalmente quando a gente quer crescer. Aconteceu, na realidade, aqui uma coisa muito legal de a gente até conversar, que é a questão da diferença da teoria e da prática, né? Porque aqui o Lucão mesmo falou, não comprei a ideia do food truck no Brasil, porque não era estacionado. Mas aí o André mesmo, que já tinha visão, falou, não, mas era por conta da legislação. E aí, às vezes, a gente, muito como cliente, vê essa coisa de, não, mas é porque não é a essência do negócio e tal. Mas aí a gente pega os cases que às vezes o empreendedor, né, quer montar o food truck, mas aí ele chega no negócio no Brasil e fala, não, cara, você não pode fazer porque você não pode estacionar. Porque às vezes você tem o desejo, você tem a ideia ali e tal, e a gente pode pegar na essência, mas na prática não dá certo, né? Então, o governo aqui, que gosta de ajudar. O governo gosta de ajudar pra caralho, todo empreendedor e tal. E
Na prática a teoria é outra, né, velho? E aí você depois tem que adaptar, né? Falou, não, beleza, não consigo fazer na rua, então vou ter que ir no restaurante mesmo. Aí você vai adaptando e tal. Mas é legal trazer isso porque às vezes a gente percebe, né? Como a teoria difere da prática muitas vezes. Né? E aí só quem foi lá e tentou na prática sabe as dores, né? Que é fazer. Não, e aí você diferencia o cara que tá só, sei lá, o cara tem um negócio e o cara realmente é um empreendedor, né? Porque senão o cara ia esbarrar com a legislação, ele ia falar, pô, então ferrou, cara, esse negócio de empreender não funciona mesmo, não rola. Aí o cara já ia desistir disso. Mas se você falar, putz, cara, não rolou isso aqui, então eu vou pra um restaurante, então eu vou pra outra coisa, então eu vou pra um carrinho no shopping, sei lá, cara, você se adapta realmente ao público, à situação, ao ambiente da onde você tá e tira, cara, o melhor disso, sabe? Acho que é isso que o empreendedor faz. E aí eu sei que montei food truck sem dinheiro também, investi o que eu não tinha, peguei no banco. Você começou a ganhar dinheiro, velho? Eu botei sem dinheiro, aí eu botei dinheiro. Caraca, cadê o dinheiro, velho? Ainda não. É complicado. Minha esposa às vezes me cobra isso aí, mas eu falo. Uma vez eu vi um podcast do Flávio Augusto e ele falou, a gente tem que investir para gerar valor, porque a empresa vai crescer e aí você vai chegar nos seus objetivos. Então eu foco no meu objetivo lá na frente. O empreendedor, ele tem uma característica de que não necessariamente ele tem um dinheiro líquido muitas vezes, né? Mas ele tem um equity muito valioso. Você tava falando do food truck, né? Do food truck você foi pro Jazz já? Não, eu já tinha uma unidade do Jazz pequena. Jazz. Tá. E aí eu montei um food truck, montei o segundo e o terceiro, e aí surfei a onda, ganhei dinheiro, paguei tudo, porque eu trabalhei todo alavancado, todo com dinheiro do banco, pagando juros para banco. Vendi, surfei a onda. Quando começou a cair a onda do food truck, eu saí na hora certa, vendi, e aí começou, ano que vem é crise no Brasil. Eu falei, graças a Deus eu vendi os food trucks, não sei como vai ser o Jazz o ano que vem, então eu vou guardar esse dinheiro. Foi quando eu olhei minha conta cheia. Pela primeira vez falei, nossa, tem dinheiro, não preciso do banco. E o banco me ligando. Pega empréstimo. Vem crise. Você é um baita cliente pro banco, né, cara? Exatamente. Pô, pedir empréstimo e pagava ainda, né, cara? Exatamente. E aí... Então dá pra ganhar grana com a modinha, então. É só saber a hora de entrar e a hora de sair. Como se fossem ações, então. É isso, né? Mas dá pra ganhar, então você tem que aproveitar a modinha ali, é um negócio de timing. Então você fala assim, pô, surfei a onda, saí, já era. As pessoas sempre erram a modinha da bolsa, cara. Ela vem e vai, as pessoas nunca aproveitam a modinha da forma correta. Então, se a gente fosse levar pro mercado fora da bolsa, pra barbearia, pro food truck, pro açaí, pra paleta mexicana, cara, a gente tá falando que as pessoas, na maioria das vezes, também erram. Porque tem uma dificuldade aqui no mundo real do empreendedorismo, que na bolsa você sai em D+3, né? Você vende suas ações em D+3 já era, as ações caíram na sua conta. No business, cara, você vender um patrimônio imobilizado é complexo. Muitas vezes você não vende. Acabou a modinha, acabou. Você vai morrer com aquilo ali. Só que detalhe, você tem compromisso de aluguel, você tem um contrato de 3, 5 anos, você tem um passivo de funcionário lá grande. Às vezes você até identificou que tem que sair, mas ir pra sair, né? É um custo tão alto. Não é uma coisa assim que D+3. Não é D+3. Mas e aí, André, aí você montou sua primeira unidade, cara, aí ficou bilionário e montou a segunda. Como que foi? Não. Aí eu ampliei a primeira unidade, veio a crise, eu tomei dinheiro no banco e falei, veio a crise, o cara do lado falou, quero vender o bar. Eu falei, vou ampliar. O dinheiro que eu tinha dos food trucks não supriam a necessidade, eu tomei dinheiro do banco de novo, me endividei, paguei juros, o banco deveria me adorar. É o melhor amigo do banco, melhor amigo do banco, só que eles não me tratam, foi o que você falou, eles me tratam como inimigo. É, né? Paguei as contas, falei, agora tá bonito. Só que aí eu tive um problema que todo empreendedor quer ter, fila na porta. E aí eu escutava dos clientes, eu não vou mais lá, ficar 2 horas na porta pra entrar, cara, eu gosto do Jazz, mas tá bombando e tal. E aí eu falei, eu preciso expandir. E eu escutava também dos clientes, cara, muito legal tua casa, eu sou de Brasília, devia ter uma lá. Pô, eu sou da Bahia, por que você não pensa em abrir uma na Bahia? Só que um restaurante com tudo isso de funcionário, e eu sou um só, não sou onipresente ainda. Então eu falei, impossível estar em vários lugares aí, não vai rolar. Então o modelo de franquia foi o que eu gostei e fui trabalhar nisso, pesquisei, contratei uma empresa que me fez uma consultoria assim de 2 anos, pesada, investi
E eu falava pros caras, pra outros empreendedores, cara, eu tô fazendo um negócio da franquia e tal. Ah, legal, quanto você tá gastando? Quando eu falava, eles quase caíam de costas. Você tá louco, meu? Compra um Porsche pra você, compra um carro. Você tá maluco investir isso? Não, eu tô investindo, eu quero plantar pra colher lá na frente. Então essa é a diferença do empreendedor ou do cara que ele tá como empresário. O empreendedor, ele tem a visão, ele busca, ele paga o preço. O empresário não paga o preço. Só quer recompensa. Faz sentido captar dinheiro com sócios? Eu tive problemas. Porque o Hugão tá cheio de dinheiro aí, por causa você... E gosta de hambúrguer. E gosta de hambúrguer. Porra. Eu tive problemas com sócios. Foram 3 vezes, 3 insucessos. Porque a minha forma de empreender é o all-in. É isso aí, a minha vida é o que eu vou respirar. E muitas vezes você pega o sócio, alguém que tem dinheiro, fulano que tá precisando de investidor. O cara chega, ele quer só colher o fruto. Ele vem com a ideia do extrativismo. Ele vem, antes de plantar, ele já vendeu. Então esse é um grande problema. Eu não consegui ainda achar um sócio que o cara chega e fala, não, estamos no mesmo barco, vamos aí. Não é que não existe, é que não cruzou o seu caminho. Não cruzou o meu caminho ainda. Ah, legal. Quando a gente quis falar sobre o sucesso em meio à modinha, a gente pensou ali, né, hamburgueria também veio nessa ideia de modinha, né? Começou a galera e tal, essa coisa de gourmetização, a galera começou a criar hamburgueria e tal, mas agora que a gente tá gravando o podcast, conversamos tanto com o André, na realidade agora a gente meio que cria 2 tipos de visão diferentes, né? Que é aquela coisa da diferença da visão de escassez e da visão de abundância. A gente falou aqui de paleta mexicana, falou de hamburgueria e tal, mas enquanto a gente vendo talvez ali no hamburgueria como modinha, pro André era na verdade uma visão de abundância. O cara agora tá entrando na ideia de fazer franquia. Não tá falando, na realidade, de como se fosse uma modinha temporária. Então é aí que eu acho legal, até uma coisa de abordar. Hoje você tem essa visão de abundância no mercado de hamburgueria, até mesmo quando se fala muito sobre a modinha de hamburgueria? Eu tenho, e isso é ótimo, porque eu perdi muito cliente, entre aspas. Não é que eu perdi. O cara vai nos outros e ele volta, porque o valor percebido no Jazz é muito maior, e ele fala, quanto hambúrguer ruim tem por aí? A modinha nada mais é do que uma cópia mal feita. E às vezes é a cópia da cópia. Então o resultado que você tem, e aí você tem aquela enxurrada de gente. Eu não tenho dinheiro para investir. Hoje em dia, eu já tô 6 anos com o Jazz. Eu já tenho 2 casas grandes, e eu já aprendi a fazer, eu já tenho os contatos dos fornecedores, eu já sei como é gerir a equipe de funcionário. Aí o cara pega, não tem todo o dinheiro, não quer arriscar, ele investe pouco, ou ele quer já colher o fruto antes da hora, e aí ele entrega um serviço ruim, um produto ruim, e aí os clientes percebem isso, e aí eles voltam. O cliente vai lá uma vez só, e ele volta pra você porque fala, isso é tudo porcaria. O André eu conheço, o André é bom, eu já tenho isso, eu já tenho a qualidade ali como um pilar na casa, e aí o cara vai voltar. Então eu acho bom isso daí, porque, fez a modinha, tem aquele monte, aí o cara quebra, sai, aí eu já me beneficiei muito, porque eu compro equipamento usado, o cara tá quebrando, um equipamento, eu já comprei forno que custa 80 mil reais por 8 mil reais. Nossa. 10%, equipamento que foi usado 3 meses. Você tem que saber olhar para as oportunidades até quando elas são ruins. Muitas vezes o problema não é o fato de ser uma modinha que termina e acaba, mas o fato que o empreendedor não consegue manter os clientes que ele conseguiu com a modinha. Porque hoje poderia ser com um monte de hamburgueria. É o cara que faz o hambúrguer, mas às vezes não faz com tanta qualidade, não sabe muito bem ali o negócio, mas é porque quis aproveitar a modinha. Essa galera vem, mas uma hora o mercado limpa, né? Só que aí tem os caras que aproveitaram a modinha, como o André, só que eles conseguiram cativar o cliente, conseguiram ainda montar isso, fazer uma estrutura saudável de valor, daí o cara percebe o valor do seu negócio, e aí parece que aquele negócio que, teoricamente, começa com a modinha, de repentinamente, pelo jeito que você empreendeu nele, ele não se torna mais modinha, ele vira um negócio saudável, que começou com uma modinha, mas depois, realmente, foi uma coisa que foi além da modinha, né? Cara, toda modinha passa, e o cara que quer empreender na modinha, ele vira um empreendedor modinha, velho. O empreendedor modinha, ele tá fadado a ir pro saco. Eu acho que é muito do que acontece no nosso próprio
nicho de finanças, né? O canal de finanças hoje virou uma modinha, cara. Hoje você vê os canais de finanças, muitas vezes crescem mais que de entretenimento por aí. E por isso você tem 10 mil canais de finanças todos os dias sendo criados aqui. Só que, cara, toda moda passa e esses aventureiros aqui, eles vão ser extintos no mercado. É natural. Aonde que você acha, você que já tem o Jazz, que é uma casa super legal, e é o que eu te falei, né? Você tem São Paulo, onde a competição é muito grande, você tem num bairro que a competição é muito grande. O que você acha, onde que você acha que é o maior erro do cara da modinha? Que você fala assim, os erros são muitos, mas onde você acha que, cara, o cara peca nisso daqui e a casa dele não fica e a minha fica? São duas coisas. A primeira é o timing. Você não pode ir pela modinha. Você quer empreender, não vai pela modinha, vai pela tendência. E a tendência é a pré-modinha. O que está acontecendo? Qual é o movimento? O que vai acontecer? É a visão além do alcance. Todo mundo, acho que os mais jovens aqui não viram, mas... Thundercats? Thundercats. Ah, todo mundo já viu. Visão além do alcance. E é uma coisa que eu sempre fico olhando. Qual é a visão além do alcance? O que isso está me mostrando? Ah, aconteceu isso. Ah, aconteceu aquilo. Agora, o que está acontecendo? A visão além do alcance atual é uma mudança de hábito de consumo e o pessoal está pedindo muito delivery. O que vai acontecer? Para onde vai isso daí? A tendência, se você enxergar a tendência antes da modinha. E a segunda é mais do mesmo. Qual é o teu diferencial? Nada. Você é o mesmo do que o outra esquina e tal. Eu tenho meus diferenciais. A gente não tem bebida alcoólica, não vende nada de porco e essas coisas assim. O meu diferencial foi, quando você vai num lugar com música ao vivo, a comida é uma droga. E quando você vai num lugar que tem uma comida boa, a música é uma droga. Então eu falei, eu vou unir um ao outro. Esse foi um dos diferenciais. E aí, o ambiente sem álcool. Falei, olha, ninguém tá atendendo esse público. O cara que gosta de música ao vivo, ele não... Ou ele vai para um ambiente com álcool, que o cara vai mexer com a mulher dele, tem briga, não é um ambiente confortável para ele, para a condição dele, e ele vai ficar desconfortável naquilo, ou então ele vai comer pizza, ou vai ficar em casa. Eu falei, eu tenho que atender esse povo. Então você achar um nicho, fazer diferente, não fazer mais do mesmo. Hambúrguer todo mundo faz. O que eu posso fazer diferente dos outros da moda? Quanto vale o equity hoje do Jazz? Eu já ouvi falar em 10 milhões. Eu acredito que com o resultado, tudo funcionando bonitinho e tal, eu acredito que eu chego próximo disso daí. Então, se eu falar em 6 anos, construir de zero, porque eu peguei 120 mil emprestado para 10 milhões em 6 anos... Não chegou ainda no Hugo, mas em breve chega aí. Brincadeira, parabéns. E para finalizar... Queria que você passasse um conselho para os empreendedores ou os wannabe empreendedores aí que estão nos ouvindo. Cara, risco, desde que você nasceu, você vive no risco. Você aprender a andar, você largar da mamadeira e comer a papinha depois para comer algo mais consistente, é risco o tempo inteiro. As pessoas que não sabem gerir risco nem vão pro lado do empreendedorismo. Cai fora. Vai lá, assina a tua carteira, registro, faça um concurso que aí você fica até aposentar, porque empreender é risco. Risco, coragem e resiliência. Só isso você precisa. Muito bom. Primos, então vocês acabaram de ouvir mais um episódio do PrimoCast Empreendedor. E é isso aí. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!